Era véspera de Natal quando, sob a chuva que parecia lavar a cidade inteira, Dona Joana ficou sem teto. O caminhão dos móveis passou como um monstro cinzento, engoliu as coisas que ainda restavam e deixou para trás o silêncio de um apartamento vazio. Ela ficou na calçada com uma mala surrada ao lado, o terço entre os dedos enrugados e a sensação de que toda a sua vida cabia naquele zíper quase rompido. A cena era dura na simplicidade. Vizinhos aglomerados em roupões, olhares despidos de gentileza, alguém cochichando sobre papéis assinados, sobre não ter escolha. Nenhuma mão ajudou a levantar a mala além da dela própria. A rua parecia menor naquela noite, e o vento jogava as luzes dos postes como se alguém mudasse as sombras de lugar para confundir quem já estava perdido. Joana apertou o terço até sentir os nós das mãos formarem um novo mapa. Lembrou-se com uma pontada que não sabia se era dor ou saudade dos natais passados ao lado de Antônio. A mesa improvisada, os panos de prato coloridos que ele sempre despregava com uma piada, a maneira como ele deixava as luzes piscarem mais rápido para ver a alegria da neta. Tudo parecia tão vivo e ao mesmo tempo tão distante que a chuva parecia apenas um véu entre ela e esses tempos. Antônio estava morto havia anos, o imóvel tinha dívida e a carta que chegara no começo do mês simplesmente dizia que o contrato não seria renovado. Não havia festa que cobrisse o silêncio do adeus. Ela pensou em ficar ali até a polícia mandar embora, até o frio tomar o corpo. Pensou em perguntar à igreja, em bater nas portas que ainda brilhavam com enfeites, em pedir abrigo por uma noite. Mas havia orgulho também, e o medo de ser vista como quem implora. O terço queimava nas mãos, como lembrança dos domingos em que rezava em voz alta, e então uma lembrança menor, um lampo suave de outra véspera de Natal anos atrás, uma gruta que ela e Antônio visitaram uma vez, no crepúsculo, quando eram jovens e acreditavam que o mundo reservava lugares secretos para a ternura. A imagem veio clara, uma abertura de pedra entre árvores, um murmúrio de água. Se aquilo existiu uma vez, existe ainda, pensou ela, sem saber se falava de pedra ou de esperança. Não era uma decisão racional, era apenas o impulso de quem tem algo a proteger, o terço, a mala, o corpo cansado. Ela puxou a pequena mala e começou a andar, olhos baixos, sapatos molhados, corpo curvado contra o vento. A cidade parecia não reconhecê-la, as vitrines estavam cheias, as pessoas apressadas. Sinos distantes tocavam, uma cantoria frágil que vinha de algum canto iluminado. Embaixo da pele do asfalto, velhas pedras guardavam histórias de mãos que trabalharam sem descanso. Joana caminhou por essas ruas como quem atravessa mapas antigos, cada passo revoltoso e resignado ao mesmo tempo. A trajetória até a gruta demorou mais do que ela imaginou. As vielas se tornaram trilhas, os carros deram lugar aos troncos retorcidos, e as casas se distanciaram como lembranças que não são chamadas. Quando a chuva deu uma trégua, restou só o cheiro úmido da terra e o farfalhar das folhas. No fundo do vale, uma boca escura na encosta pareceu a ela um abrigo natural, pequeno, discreto, como se a natureza fizesse aquilo apenas para quem precisa. Chegou até a entrada num cansaço que fazia o corpo doer e os olhos queimarem por dentro. Parou, olhou para trás como quem confere se o mundo ainda existe, e então entrou. A gruta era menor por dentro do que Joana lembrava, mas a sensação de abrigo vinha por inteiro. O som da chuva ficou lá fora, reduzido a um chiado distante. Dentro, a escuridão tinha textura. Joana acendeu a lanterna que levara por instinto, o feixe recortando sombras antigas. Havia marcas de mãos nas paredes, sulcos que contavam de passar de pessoas, de pausas, de orações. No chão, folhas e coisas pequenas. O ar tinha umidade, um frescor que parecia promessa de limpeza. Ela se sentou, encostou a mala e sentiu o corpo finalmente relaxar sobre o peso do abrigo. Pela primeira vez desde a manhã, permitiu-se chorar. Foram lágrimas curtas que escorriam sem grande ruído, como se a gruta segurasse até o som do pranto. Fechou os olhos e, por instinto, falou em voz tão baixa que a pedra certamente não entendeu, mas que parecia carregar a força de anos.
Senhor, não me deixe sozinha nesta noite. A oração foi breve, sem retórica, apenas um pedido que pesava menos que a mala, mais que a fome. O terço descansou no colo. Ela passou os dedos por cada conta como se revisasse sua vida, como se contasse não só as contas, mas também as pequenas fidelidades que lhe restavam. Se essa história tocar seu coração, curta e se inscreva, assim mais pessoas poderão ouvir esta palavra de esperança. Depois do pranto veio a fome. Sem querer, os dedos de Joana buscaram nos bolsos por algo para comer. Encontrou apenas um pacote de biscoitos amolecidos, uma barra de pão esquecido. Mastigou com atenção, como quem não quer desperdiçar o gosto da vida. Em algum momento, o silêncio deu lugar a outro som, um gotejar miúdo, constante, que parecia vir do fundo da gruta. Curiosa, ela seguiu o som, arrastando a mala pequena como uma luz que aponta caminho. O feixe da lanterna recortava a umidade, e ao dobrar de uma pedra, Joana encontrou uma fenda onde a água nascia, uma nascente, clara, quase tímida, que formava um filete prateado em direção ao escuro. A água chamava com a simplicidade das coisas que não fingem nada. Joana voltou com a garrafa plástica na mão e encheu. Beber aquela água quente e fresca foi como receber uma bênção que não precisava ser explicada. Ela lavou o rosto, a nuca, os pés. A água trouxe uma calma que não vinha de descanso, mas de saber que o corpo ainda respondia, que havia reservas. Sentou-se de novo, desta vez mais alerta para o lugar, mais atenta aos recantos. Foi então que ela viu algo que não havia percebido antes. Um nicho pequeno, recortado na parede, quase escondido por samambaias e pela sombra. Dentro, à luz trêmula da lanterna, havia uma pequena imagem de Nossa Senhora, esculpida em madeira, a tinta gasta pelos anos, o semblante sereno apesar do tempo. Ao redor da imagem havia sinais de uso, cera endurecida de velas, pequenos nós de fitas, uma cunta de rosário solta. Antônio, sempre a levava à igreja nas manhãs de domingo, e para Joana, a visão daquela imagem foi como ver um rosto conhecido no espelho depois de muito tempo. Uma ternura atravessou o corpo dela e, sem pensar, encaixou as mãos em oração. Nossa Senhora, me dê um lugar, me dê um respiro, murmurou. Não era liturgia, era um diálogo simples, de mulher para mulher, de quem reconhece outra mulher que também protegeu filhos e guardou segredos. Ao redor do nicho havia mais do que devoção. Um pano, escondido entre pedras, parecia ter sido colocado ali com pressa e cuidado. Joana puxou com cuidado. No pano, uma pequena caixa de madeira fechada com uma tira de couro. O objeto chamava a atenção na escuridão como quem permite que a curiosidade abra portas. A caixa não tinha pregos grandes, era mais rústica do que valiosa, mas havia ali a sensação de um segredo que resistiu ao tempo. Suas mãos, trêmulas, afrouxaram o couro e abriram a tampa. Dentro repousava um vestido pequeno. Era um vestido de criança, de algodão fino, amarelado pelo tempo, com rendas nos punos que já não seguravam mais o brilho. Ao lado do vestido havia papéis envelhecidos, as folhas amareladas e frágeis como asas de inseto. Joana trazia a boca seca. Pegou uma das folhas com cuidado, como se tocasse uma pele. As letras eram inclinadas, às vezes apertadas, às vezes largas. Não havia assinatura visível, mas as palavras formavam um fio. Trabalhava na senzala. Mandei o filho para a casa da tia. Fragmentos que não detalhavam, mas davam pistas. A caligrafia trazia quem a escrevera, mãos cansadas, educação limitada, porém cheia de intencionalidade. Letras que se arrastavam como quem não quer que a memória se perca. As cartas falavam de coisas simples e terríveis. Havia menção de noites em claro, de promessas quebradas, de nomes que eram logo mudados para proteger. Havia também frases de ternura que rasgavam a dureza. Faz como se eu nunca tivesse ido embora, escreveu alguém, e logo em seguida, se um dia alguém achar isso, saiba que fomos mais que trabalho. Aquelas palavras, guardadas em uma caixa na escura gruta, pareciam uma prova de existência destinada a atravessar gerações. Joana leu e releu até que os olhos arderam. Em cada linha, via rostos que não tinham lugar nos livros que ela conhecera. Via mulheres anônimas que, apesar de tudo, tinham memórias e nomes, mesmo que ocultos, e que pediam, numa fala que era ao mesmo tempo denúncia e pedido de lembrança, que se reconhecesse a sua presença.
Ela segurou o vestido nas mãos e imaginou um bebê embalado por aquela renda, um colo que aprendeu a ninar no meio do trabalho, um carinho roubado entre tarefas pesadas. O vestido era pequeno demais para o corpo adulto, mas grande demais para ser apenas um sinal de perda. Era um pedaço de humanidade que não cabia nas contas do proprietário do engenho. Joana, que também perdera filhos de vista para a vida e para a distância, sentiu algo quebrar e se remendar ao mesmo tempo. A caixa não era só um achado, era um espelho que devolvia uma história. Os papéis continuavam. Havia também, com um cuidado quase cerimonioso, pequenos objetos. Um fio de cabelo preso por um laço de tecido, uma moeda escura com marca que o tempo comera e um pequeno saco de pano contendo algo que reluzia vagamente à luz da lanterna. Joana mexeu com o cuidado de quem manipula a memória alheia. Ao tirar o saquinho, percebeu pequenos brilhos, grãos de metal finos, não grandiosos, mas presentes. Não teve tempo de entender o que aquilo representava, porque a emoção primeiro lhe impôs silêncio. Um silêncio de presença que não precisava de explicação, que tinha a ver com ser visto. Sentou-se de novo, o vestido sobre as pernas, as cartas repousando ao lado, e ficou muito tempo olhando para o vão da gruta. A chuva havia diminuído a intensidade. Lá fora, as luzes distantes piscavam como promessas indecisas. Ela pensou em levar tudo, o vestido, as cartas, e pedir ajuda na cidade. Explicar que aquilo ali era de alguém, de muitos. Pensou na possibilidade de vender o que achara. A ideia a envergonhou. Vender lembranças? No entanto, o vazio da barriga e a cama que já não teria a partir do dia seguinte bateu à porta da razão. Como se definir entre dignidade e sobrevivência, entre memória e pão, quando ambas eram urgentes? A gruta, naquele momento, se tornou um tribunal onde Joana ouviu vozes do passado e do presente. As cartas sussurravam que não se podia esquecer. O estômago sussurrava que a geleira do frio ia acabar com o corpo. Ela fechou os olhos e tentou ouvir melhor. Não queria tomar decisões em pânico. Respirou fundo, sentiu o cheiro do vestido, a textura dos papéis. A sensação que veio foi de que, de algum modo, aquela descoberta a colocava dentro de uma corrente maior. Mas como navegar essa corrente sem afogar-se? Uma ideia surgiu, tímida. Talvez fosse melhor primeiro contar a alguém que entendesse daquilo, alguém que soubesse o valor histórico e, ao mesmo tempo, tivesse humanidade. Talvez a igreja ajudasse. Talvez um museu se interessasse. Talvez o nome de Antônio, que ela ainda sussurrava nos seus silêncios, fosse um pontinho que ligasse sua história àquela. Ainda assim, havia pressa, a noite era fria e a chuva poderia voltar com força. Joana guardou o vestido e as cartas com mais cuidado do que guardara seus próprios papéis quando precisara sair de casa. Enrolou o tecido no pano e colocou tudo de volta na caixa, fechando-a como quem sela uma promessa. Ao empacotar, notou novamente o saco com o metal. Havia ali uma presença que não sabia medir. Levou o saquinho para fora do nicho, à luz da lanterna, e abriu com dedos que tremiam um pouco. Eram pequenas peças, talvez amuletos, talvez enfeites, talvez restos de joias. Nada que fizesse alguém rico da noite para o dia, nada que justificasse manchetes. Mas eram objetos com história, e a história, pensou Joana, às vezes tem preço que não cabe em dinheiro. Colocou as coisas dentro da mala, como se voltasse a se tornar dono de algo que lhe fora confiado. Ao arrumar, ouviu um som que não era fruto da imaginação. Passos. Alguém caminhava na trilha que levava à gruta. A lanterna tremulou nas mãos dela. Aos poucos, a voz se aproximou. Primeiro um roçar de roupa, depois palavras. Alguém chamava em tom baixo, respeitoso, como se também soubesse que ali havia silêncio sagrado. Joana encostou a mala no peito e olhou a entrada. A forma que aparecia na luz era de uma pessoa jovem, um homem com casaco molhado, uma pequena mochila nas costas. Havia nos olhos dele uma pressa delicada, um cuidado que não era comum entre estranhos. "Boa noite", ele falou, sem surpresa nem acusação, apenas um reconhecimento. "Desculpe-me se atrapalho, vim ver as trilhas, a chuva me fez procurar abrigo também." Joana percebeu na voz dele algo que a acalmou imediatamente.
Não era só o calor do verbo. Havia um timbre que transportava batidas de coração confiantes. Era a voz de alguém que escolhera estar presente. Ela respondeu só com um aceno, porque a garganta apertou. O homem tirou o capuz e, ao fazê-lo, revelou uma gola de batina por baixo do casaco. Não era uma gola comum, era uma marca sutil de vocação. Ele levou a mão ao peito, num gesto quase automático de educação, e disse com um leve sorriso: "Sou padre, Marcelo. Perdi a trilha por causa da chuva, não sabia que aqui havia alguém." A presença dele não dissolveu o turbilhão, mas pôs nele uma ponte, alguém que poderia ouvir, que poderia entender o valor do que ela guardava. Joana, ainda sentada sobre a pedra, percebeu a sirene de dentro dela mesma, cautela e esperança em tensão. Ao mesmo tempo, sabia que não podia manter tudo escondido numa gruta indefinidamente. Havia questões maiores do que a sua fome. Aquelas cartas podiam exigir proteção, reconhecimento. Se eram de mulheres escravizadas, algo que as palavras sugeriam com uma dor contida, então pertenceriam não só a uma família, mas a uma memória coletiva. Padre Marcelo aproximou-se com cuidado, sem invadir o espaço. Viu a caixa, o vestido, as letras amareladas. Seus olhos ficaram sérios. Não fez perguntas imediatas, observou com respeito. "Que encontrou minha mãe", disse, e a forma como pronunciou as palavras deixou claro que sabia equilibrar autoridade e ternura. Joana contou, tropeçando nas palavras, a história do despejo e do caminho. Contou, com vergonha e com orgulho, que havia encontrado aquelas coisas na gruta. O padre escutou, e quando ela terminou, fez apenas um gesto que parecia abençoar o pequeno tesouro. Aproximou as mãos e, por um instante, elas tocaram levemente a madeira da caixa. A chuva lá fora apertou outra vez, como se o céu quisesse ouvir mais. Padre Marcelo sentou-se no chão frio da gruta e, num tom baixo, disse: "Vamos abrigar isso, e vamos pensar juntos." Havia na fala dele a oferta de companhia e também uma promessa de caminhar. Joana deixou escapar um suspiro que misturava alívio e medo. Alívio porque alguém havia chegado, medo porque agora a caixa e tudo o que ela representava passava a ser assunto de outros, e a escolha entre preservar e usar aquilo para sobreviver sairia do seu colo delicado para a mesa de decisões. Quando saíram da gruta, as primeiras luzes de um carro cortaram o escuro no fim do vale. Não era uma viatura, não eram lanternas de curiosos, era apenas a luz de um veículo que se aproximava. O som do motor trouxe consigo vozes distantes e o cheiro de cidade. Padre Marcelo falou baixo: "Amanhã de manhã levo-a à igreja. Lá podemos aquecer, conversar com o pessoal. Hoje, fique aqui. Beberemos água quente e contaremos o resto." A voz dele não prometeu solução mágica, prometeu apenas presença. Joana assentiu. A mala estava mais pesada com a caixa, mas havia, na nova companhia, uma leveza que não era da posse, e sim do reconhecimento. Alguém havia visto o que ela encontrou. Enquanto se acomodavam para passar a noite num lugar que já não parecia tão selvagem, a mente de Joana corria entre memórias e possibilidades. A gruta havia guardado ladrilhos de vida por tanto tempo. Agora, com a presença do padre, aquelas memórias começavam a ganhar rosto público, ainda que tímido. Ela dormiu por um tempo, pouco e agitado, com o esterco do medo entrando sempre no seu sonho. Sonhou que Antônio aparecia, não mais jovem, mas com o mesmo sorriso tranquilo, e dizia: "Não te preocupes, Joana." Acordou com o sol encostando nas pedras, bem diferente da lâmpada da lanterna. A chuva tinha passado. Lá fora, o mundo seguia crescendo, mercados abriam, pessoas varriam as calçadas, as músicas de Natal se misturavam ao barulho cotidiano. Ao levantar-se, Joana sentiu algo como um chamado. A caixa estava fechada ao seu lado, e as cartas guardadas entre os panos pediam antes de tudo para serem ouvidas. Padre Marcelo trouxe uma caneca de café quente e sentaram-se juntos, quase contemplativos, como quem compartilha um segredo que ainda não é de todos. Ele falou de uma maneira que não era técnica nem rápida. Explicou que poderia haver instituições interessadas, que arqueólogos locais e o museu da cidade às vezes recebiam objetos como aqueles para proteger e estudar.
Falou também das responsabilidades, que nem tudo se resolve com dinheiro, que há um compromisso de memória, de comunicação com descendentes, de não transformar aquilo em mercadoria. Joana ouviu e sentiu que o mundo tinha mais do que dois caminhos. Houve um silêncio que não era vazio, era cheio de possibilidades. Mas ao voltarem à cidade no carro do padre, um pensamento inquietou Joana. Havia uma outra presença naquele lugar além daquelas duas figuras. O que antes era um brilho tímido dentro de um saquinho, agora trazia consigo a sombra de uma decisão coletiva. E quando a rua da cidade surgiu, com suas pessoas indo e vindo, Joana teve a impressão de que aquela noite de véspera de Natal a roubara de um ponto de vista simples. Agora ela era guardiã de uma lembrança que não pertencia só a ela. Eles chegavam à igreja onde a manhã já aquecia os passos de quem buscava abrigo e companhia. Padre Marcelo desceu primeiro, e quando se virou para ajudar Joana, algo no portão chamou a atenção. Uma figura encurvada, uma mulher com um rosto que parecia ter histórias gravadas. Ela olhou diretamente para Joana, os olhos demoraram, e então falou um nome que fez o corpo de Joana parar. Joana? O som daquele nome vindo de boca de estranha abriu ao mesmo tempo uma porta de esperança e de medo, como se, ao lado do que tinham encontrado na gruta, surgisse outra linha de história pronta para se entrelaçar à dela. A voz continha reconhecimento, ou a tentativa dele, e antes que Joana pudesse responder, a história empurriava para frente, exigindo que ela abrisse a caixa de novo, não só para si, mas para quem estava disposto a escutar. Era Natal. Ela estava abandonada naquela véspera, mas a descoberta na gruta havia alinhavado muitas vidas, e a cidade, aos poucos, parecia se aproximar para escutar. Ainda havia noites por diante, perguntas sem resposta, e uma decisão que, cedo ou tarde, teria de ser tomada. O que fazer com aquilo que o tempo conservara? Joana sentiu o peso das cartas nos dedos e, ao mesmo tempo, não mais sentiu o vazio de quem andava sem ninguém. A presença do padre, a voz que a chamava no portão, o vestido pequeno enrolado na caixa, tudo isso era começo, e o que viria depois arremeteria a vida dela para um caminho que nem sonhara. A mulher do portão aproximou-se com passos lentos, como quem carrega histórias no corpo. Tinha as mãos ásperas, o cabelo preso numa rede e um olhar que punha as lembranças no rosto. Joana? Repetiu, e quando ela disse o nome, houve um sopro de reconhecimento que atravessou as duas. Sou a Lourdes, disse ela, e a palavra veio como um abraço sem pressa. Vim à missa às vezes, conheci o seu Antônio há muito tempo. Pensei que fosse você quando vi aquela mala. Lourdes trouxe consigo um pano quente e uma pequena marmita. Era pouco e era muito. Ofereceu um cobertor que o amigo da paróquia deixara à porta da igreja. Contou histórias de vizinhos que tinham se mudado e de outras que tinham partido. Contou também que, algumas semanas antes, uma moça que vivia em Belo Horizonte perguntava por Joana na sacristia. Uma tal de Clarice disse que procurava uma tia e que tinha cartas antigas da família. Lourdes não sabia mais nada, mas levou o recado. Lourdes trouxe consigo um pano quente e uma pequena marmita. Era pouco e era muito. Ofereceu um cobertor que o amigo da paróquia deixara à porta da igreja. Contou histórias de vizinhos que tinham se mudado e de outras que tinham partido. Contou também que, algumas semanas antes, uma moça que vivia em Belo Horizonte perguntava por Joana na sacristia. Uma tal de Clarice disse que procurava uma tia e que tinha cartas antigas da família. Lourdes não sabia mais nada, mas levou o recado. A notícia circulou como se as pedras da cidade falassem umas com as outras. Havia alguém nos arredores que procurava por Joana. Padre Marcelo anotou o nome, fez um gesto de assentimento e prometeu ajudar. Não havia soluções fáceis, mas havia passos possíveis. A primeira providência foi levar Joana a um banho quente e a um almoço decente na cozinha da igreja. Enquanto secavam os cabelos com uma toalha grossa, Joana contou, com fragmentos de vergonha, tudo o que acontecera. O despejo, a mala, a gruta. O padre ouviu sem pressa, oferecendo sorriso simples e palavras de cuidado. Vamos com calma, disse.
E não era só um conselho, era um plano que se desdobraria em semanas. Ainda naquela manhã, Padre Marcelo telefonou para uma conhecida do movimento cultural da cidade, a doutora Helena, diretora do Museu Histórico local. Falou com a delicadeza de quem conhece o valor da história não apenas como patrimônio, mas como gente. Explicou o que encontraram naquele nicho: uma imagem de devoção, cartas que soavam antigas e um leitinho de metal em um saco de tecido. Helena atendeu interessada e disse que iria até a igreja no dia seguinte para conversar com calma. A espera foi cheia de pequenos gestos que fizeram a diferença. Vizinhos trouxeram roupas, a sacristia ficou com pacotes de cobertores, uma senhora costureira do bairro ofereceu-se para ajustar o casaco gasto de Joana. Em uma tarde fria, Clarice finalmente apareceu, não ainda a Clarice de Belo Horizonte, mas uma moça que se apresentou como voluntária de um projeto social que atuava com pessoas em situação de rua. Ela trazia notícias. Havia uma mulher na capital que havia publicado um pedido de encontro numa rede pequena de grupos de ajuda perguntando por uma tia Joana. Era um fio novo que parecia acender numa direção. Quando Helena veio, trouxe consigo um olhar profissional, mas também um tom de respeito imediato. Viu os papéis com luvas, tocou o vestido apenas no ar para sentir a textura do tempo. Disse palavras de cautela. Parecem coisas antigas, talvez muito antigas. Não posso afirmar nada sem análise, mas é evidente que merecem ser preservadas. Explicou que o museu não buscava glória, buscava o lugar certo para que aquilo fosse contado com cuidado. O valor, acrescentou, é sobretudo testemunho. As conversas que viriam depois foram feitas com o ritmo pausado de quem manuseia a memória. Padre Marcelo, Helena e Joana reuniram-se na sala fria da igreja, empilhando chávenas por entre as falas. Surgiu a possibilidade de o museu fazer um acordo, levar os objetos para a conservação, estudar as cartas e, se prováveis de significância histórica, expor o conjunto como parte de uma mostra que contasse a vida cotidiana de pessoas invisibilizadas nos livros locais. A proposta veio com um cuidado. A exposição deveria contextualizar as cartas e o vestido, dizendo que eram vestígios de uma história maior. O museu também se comprometeria a procurar possíveis descendentes e a ouvir a comunidade antes de qualquer narrativa pública. Mas havia outra frente prática. O que aquelas peças significavam para Joana, que chegara à gruta com fome e sem casa? Helena falou com franqueza. Museus raramente pagam quantias que mudem uma vida de imediato. O que podiam oferecer era suporte, uma quantia simbólica para cobrir primeiros gastos, ajuda com documentação, espaço para que a gruta fosse estudada e protegida temporariamente. Não é um cheque que resolva todos os nós, disse Helena, mas podemos garantir que aquilo não vá para colecionadores particulares sem contexto. A fala dela acendeu debates dentro de Joana. A ideia de ver as cartas dentro de um museu dava-lhe medo. A ideia de vendê-las por uma quantia que a permitisse recomeçar também assustava. O dilema, sobreviver agora ou proteger a memória para sempre, voltou a fazer-se presente. Foi então que o nome de uma advogada apareceu, Doutora Mariana. Conhecida por defender causas comunitárias, ofereceu-se para assistir Joana sem custo inicial. Ela veio com sua bolsa grande e uma postura de quem encararia red tape com paciência. E explicou que havia caminhos jurídicos para proteger a gruta, para garantir que qualquer negociação acontecesse de forma justa. Podemos formalizar condições, disse, para que parte do recurso sirva para a dignidade imediata e parte vá para a preservação e projeto social. A presença dela trouxe clareza. As escolhas poderiam ser feitas de modo a conciliar necessidades. Durante uma tarde que cheirava a pão fresco e papel, Joana e os que a acompanhavam delinearam um arranjo. Havia um acordo moral e prático. O museu faria uma proposta formal, adquirir as peças com a condição de que a exposição destacasse as vidas por trás das cartas, com o nome dos achados, transcrições e espaço para ouvir depoimentos locais.
Parte do valor pago reverseria para Joana, suficiente para aluguel e despesas imediatas durante alguns meses. Outra parte seria destinada a um fundo criado ali mesmo, gerido conjuntamente entre a igreja, o museu e representantes da comunidade para iniciar um abrigo temporário e projetos de educação sobre a história da escravidão no Vale. A gruta seria protegida, pelo menos temporariamente, enquanto se avaliasse juridicamente a possibilidade de transformá-la em santuário da memória, lugar de visitação respeitosa e de trabalho social. Joana ouviu tudo com o cuidado de quem pesa cada palavra. Não lhe faltaram lágrimas ao pensar no vestido do bebê e nas cartas que começava a decifrar. Mas havia também uma clareza que vinha com a possibilidade de não se vender a história por um preço que a tornasse peça de curiosidade. Quero honra, disse ela, com a firmeza de quem aprendeu que as palavras podem proteger. Não quero que isso vire objeto de comércio. Se for para ir a museu, que vá com respeito. E se houver algum dinheiro, que ajude quem precisa agora. Enquanto as negociações se desenrolavam, a notícia do achado tomou a cidade com o cuidado de uma brisa que espalha semente. Uma repórter da rádio local publicou uma nota discreta e o assunto entrou nos corredores. Mulher encontra cartas na gruta, dizia a manchete breve. Não havia escândalo, havia curiosidade serena. Um dia, quando Helena, em nome do museu, expôs publicamente que o Instituto havia começado um processo de conservação, uma família antiga da região, os Andrades, soube do caso. Os Andrades eram descendentes de uma linhagem que, em tempos remotos, tivera terras no vale. Não se tratava de acusação ou de expiação pública imediata. Era simplesmente que, ao ouvir que um local sagrado daquele tipo fora descoberto e que havia vozes que pediam lembrança, alguns componentes da família sentiram um peso e resolveram aparecer para falar. O primeiro encontro com os Andrades foi tenso e cheio de significado. Vieram com um representante da família e com um advogado, não com uma postura de ostentação, mas com olhos baixos e mãos dadas. Entre eles havia uma senhora de meia idade que falou por primeiro, sua voz trêmula. Sou neta de quem teve terras aqui. Ouvi sobre as cartas. Se houver algo que possamos fazer para ajudar a preservar, queremos conversar. Doutora Mariana ouviu, avisou que qualquer iniciativa deveria passar por consulta com a comunidade e com Joana, e sugeriu que, se houvesse vontade real, poderiam formalizar uma doação do terreno em favor de um projeto social. A oferta veio com uma condição simbólica, que a gruta fosse preservada como santuário e que um projeto de memória e assistência funcionasse em seu entorno. A notícia mexeu com muitas pessoas. Para alguns, havia surpresa. Como os herdeiros se aproximavam agora? Para outros, havia um alívio cauteloso. Recursos poderiam aparecer. O risco de exploração poderia diminuir se houvesse compromisso público. Joana recebeu a proposta com um misto de desconfiança e esperança. Sentiu-se envolvida por uma responsabilidade que não pedira, mas que aceitar era também uma forma de justiça para quem escrevera aquelas cartas sem que ninguém as ouvisse. As negociações correram com calma e com formalidades. Doutora Mariana assessorou Joana para que as cláusulas fossem claras. A doação do terreno da família Andrade poderia ser aceita apenas se constasse no documento a condição de uso social e de proteção do sítio, sem exploração comercial. O museu concordou que a exposição teria que incluir esse comprometimento, e Helena assegurou que trabalhos educativos e visitas guiadas seriam organizados, com participação de líderes comunitários e representantes das famílias envolvidas. Havia pressões, claro, interesses diversos sempre circulam, mas havia também cuidado ético. A trama complexa das memórias encontrou, na mesa onde todos se sentaram, mãos que podiam costurá-las com prudência. Enquanto isso, a busca pela sobrinha Clarice, em Belo Horizonte, encontrou pistas. Clarice era, de fato, a mulher que meses antes havia perguntado pelo paradeiro de Joana. Trabalhava com projetos sociais e a notícia divulgada pelo museu chegou até ela por meio da rede de voluntariado. Ao saber que os objetos foram encontrados e que havia uma mulher idosa envolvida, Clarice resolveu viajar. Queria ver com os próprios olhos, queria entender se aquela Joana era a tia que sua avó mencionara nos almoços, a mulher que embalava cartas e segredos. Clarice chegou no dia em que o museu fez uma visita preliminar à gruta.
Encontrou Joana encostada numa pedra, limpando com as mãos os restos de folhas do acesso, e quando falou tia Joana, a voz dela foi como uma ponte que atravessou décadas. O reencontro entre as duas não foi cenas de cinema com gritos e choros desconexos. Foi, antes, o reconectar tranquilo de linhas que nunca chegaram a se desfazer completamente. Clarice explicou que crescera ouvindo sobre uma tia que cuidara da família quando tempos foram difíceis, que havia histórias de cartas guardadas e de um voto de cuidado feito no passado. Contou também que fora produtora de projetos sociais em Belo Horizonte e que, quando soubera das cartas, sentira que algo esperava ser costurado. Procurei você por meses, disse Clarice, e havia nesse simples ato a confirmação de que a família ainda existia, mesmo que fragmentada. Joana ouviu e deixou que a vida ocupasse aquele espaço com um desejo antigo, ser cuidada e cuidar de volta. A presença de Clarice trouxe possibilidades práticas. Ela ofereceu um lugar em sua casa enquanto os papéis se acertassem e, com o cuidado que a profissão lhe dava, começou a estruturar como poderiam transformar a descoberta em algo vivo e digno, um abrigo temporário, um projeto de memória, oficinas de leitura das cartas para jovens e visitas guiadas que mostrassem não um tesouro, mas vidas que mereciam voz. Clarice tinha contatos com organizações em BH e com uma rede que ajudaria a angariar recursos iniciais. Não foi promessa de riqueza, foi oferta de rede, algo fundamental. A imprensa local cobriu a inauguração simbólica do processo de preservação com descrição. O museu expôs as peças em uma vitrine temporária, com descrições cuidadosas e uma sala para ouvir depoimentos. No dia da apresentação, Joana usou um casaco que a comunidade lhe dera e caminhou com Clarice ao seu lado. Padre Marcelo estava lá, Lourdes apertava a mão de Joana, Helena discursou sobre a importância de reconhecer memórias silenciadas. No final do pequeno evento, alguém da família Andrade se aproximou e, em voz baixa, pediu desculpas pelo peso do passado. Não podemos mudar o que aconteceu, disse, mas queremos que esse lugar sirva para preservar e amparar. Doamos o terreno ligado à gruta para que seja cuidado. A iniciativa abriu caminhos de diálogo. Jovens descobriram relações entre memória local e identidade. Adultos encontraram espaço de reconciliação, e a cidade começou a olhar sua história com um pouco mais de humildade. A imprensa trazia relatos sobre a fundação com um tom que procurava resguardar a dignidade de Joana. A celebração oficial, quando houve, foi propositalmente contida. A inauguração do espaço expositivo aconteceu numa manhã clara. Havia um pequeno público, pessoas da cidade, representantes do museu, a família Andrade, religiosos, voluntários e uma meninada de escolas que chegaram em excursão silenciosa. Padre Marcelo fez uma breve palavra sobre compaixão e responsabilidade. Doutora Helena falou sobre preservação. Doutora Mariana explicou, sem termos jurídicos que confundissem, como o acordo protegeria a gruta. Clarice organizou um espaço para depoimentos e chamou Joana no microfone para dizer, com voz que embargava um pouco, algo que transformou o momento em silêncio coletivo. Eu encontrei um pedaço de vida, disse Joana, e a fala era ao mesmo tempo pessoal e universal. E não quero que ninguém venda a lembrança de quem sofreu. Quero que lembrem, quero que cuidem uns dos outros. Quando terminou, as pessoas aplaudiram sem estridência, e naquele gesto simples, a cidade reconheceu que a história não era de uma sobrevivente isolada, mas de uma cadeia de pessoas que, juntas, poderiam fazer diferente. No final do evento, enquanto a manhã abria caminho para uma tarde suave, Clarice tomou Joana pelo braço e conduziu-a até um canto reservado. Disseram coisas que se prendiam em afetos. Clarice contou sobre sua vida em BH, sobre o emprego que tinha, sobre um filho pequeno que encantava com suas perguntas. Joana falou de Antônio e de panos de prato coloridos. As conversas eram pequenas, mas constroem lares. Clarice ofereceu que Joana ficasse em sua casa. Joana aceitou, sabendo que a mudança não apagaria o vale nem a missão que ali nascera. Algumas semanas mais tarde, em uma cerimônia simples, a família Andrade formalizou a doação do terreno. Não foi um gesto exibicionista, foi um ato em que havia lista de condições, cláusulas de uso e uma promessa pública de que o local permaneceria de serviço social e de memória. A assinatura no papel foi seguida por um silêncio que pesou como perdão e responsabilidade.
Joana, ao assinar também como testemunha simbólica, não com zelo jurídico, mas com a autoridade de quem encontrou e guardou aquilo por noites de chuva, sentiu que algo na sua vida, que parecia interrompido por um despejo brutal, fora reencontrado em propósito. Os passos seguintes foram de trabalho. O abrigo temporário abriu com poucos leitos no anexo de uma casa cedida por uma paróquia, com voluntários treinados por Clarice e com apoio técnico do museu para atividades educativas. A fundação organizou rodas de memória nos arredores da gruta, encontros com descendentes, oficinas de costura para mulheres idosas e projetos de alfabetização. O dinheiro recebido, modesto se comparado a manchetes que prometem transformações instantâneas, foi administrado com transparência. Uma parte para aluguéis e despesas imediatas, outra para investimentos pequenos em estruturação do abrigo e em ações educacionais. A comunidade viu nascer algo que articulava cuidado e memória. Joana viu nascer algo que a fazia presente em vida. Em Belo Horizonte, a rotina de Joana ganhou outros tons. Morar com Clarice foi uma adaptação lenta e feliz. O apartamento era simples, mas havia uma janela que dava sol pela manhã, e um menino que chamava tia com naturalidade. Clarice cuidava dela com a familiaridade de quem volta a dar a uma parente o lugar que a vida havia escondido. Joana aprendeu a pegar ônibus naquela cidade grande, foi a consultórios, fez exames, passeou no mercado municipal. Havia também visitas ao museu, onde pessoas pequenas e grandes queriam ouvir a história de quem achara aquelas cartas. Joana, agora, era a avó generosa que aparecia nos livros locais e nas conversas de igreja, e que também ria alto quando o menino da família Clarice corria pela sala. Mas a ligação com a gruta nunca perdeu força. A cada mês, ela voltava ao vale para acompanhar as ações da fundação, inspecionar o lugar, falar com as pessoas da comunidade, sentar-se na boca da gruta para ouvir o fio d'água e rezar. Em uma tarde, de volta ao abrigo que funcionara no anexo, ela encontrou uma roda de mulheres costurando réplicas do vestido pequeno para uma exposição educativa, não para venda, apenas para mostrar como as roupas falavam de cuidado e de trabalho. Joana tocou a agulha com uma perícia que lembrava mãos que já haviam costurado tantas coisas. Havia ali uma sensação de que a perda que a trouxera aquelas pedras se convertera em espaço de cuidado. Não era uma equação simples, era trabalho. Em mais uma manhã de sol, durante uma visita ao museu, Helena puxou Joana de lado e mostrou-lhe um envelope. Dentro havia cartas digitalizadas e correspondências que chegavam de diferentes partes do país. Pessoas que liam as transcrições e escreviam para dizer que aquilo os movia, que queriam conhecer mais sobre suas próprias cidades. Seu pedido de que isso fosse lembrado está ecoando, disse Helena. Joana segurou o envelope como quem segura uma promessa. Havia no gesto reconhecimento de que o trabalho continuaria além de suas mãos. O momento que talvez marcou a cidade aconteceu numa noite de primavera quando foi realizada a cerimônia de batismo simbólico do santuário. Não havia rituais de ostentação. Havia velas, leituras de cartas selecionadas e momentos de silêncio. Pessoas de todas as idades compareceram. Padre Marcelo conduziu uma pequena oração e Joana, sem grande artifício, deixou escapar um agradecimento simples. Senhor, obrigado por isso e por quem se levantou para cuidar. Foram palavras curtas, em segunda pessoa, que se encaixaram na regra antiga, fé e ação caminhando juntas. Depois da oração, uma plantadeira foi colocada perto da entrada da gruta, onde uma muda de árvore foi fincada, símbolo de continuidade. Com o tempo, a Fundação Refúgio da Esperança instituiu um pequeno programa de acolhimento para idosos que, como Joana, tinham histórias de vida fragilizadas. Dava-se prioridade à escuta, à restauração de documentos pessoais e à criação de uma rede local de cuidado. O trabalho era modesto, sem promessas de milagres milagrosos, mas com uma insistência diária. Fornecer um oásis de dignidade. Voluntários, alguns oriundos de cidades vizinhas, eram treinados para atender com empatia. Os donativos eram geridos com transparência. A cidade, que mostrara inicialmente passividade perante o despejo de Joana, testemunhava agora uma mudança real. Pequenas políticas de vizinhança, que antes eram negligenciadas, passaram a ser discutidas em conselhos locais. Houve resistências, claro. Nem todos compreenderam a doação do terreno ou o modo como a fundação priorizava memória e serviço social. Alguns queriam transformar o local em atração turística.
Outros questionavam o destino de verba. Mas as decisões foram tomadas com consulta, com reuniões públicas e com documentos que resguardavam o caráter sagrado e social do lugar. Doutora Mariana fez um papel de vigilância legal, sobretudo para que os interesses de Joana e da comunidade fossem respeitados. Em mais de uma conversa difícil, ela lembrou: "Vocês ganharam algo que exige manutenção. Não é suficiente a boa vontade, é preciso institucionalidade e transparência." Esses lembretes ajudaram a construir alicerces. Nos aniversários do projeto, Joana foi convidada a contar sua história em voz baixa, com a autoridade de quem viveu. Em um desses momentos, olhou para Clarice e para um menino que agora chamava a tia de vovó e disse que aquela vida feita de muitas perdas consolidaram um novo propósito. "Perdi casa, mas ganhei família e serviço", falou, e a frase foi recebida com lágrimas contidas. Não se tratava de glamour, tratava-se da honestidade de quem reconhece que a providência vem em forma de mãos dadas, de instituições que cumprem sua função, de parentes que reaparecem. O santuário, assim o chamavam muitos, passou a ser um lugar de pequenas celebrações. Leituras públicas de cartas, oficinas de costura, rodas de conversa sobre memória e direitos. As crianças das escolas vinham até ali para ouvir uma avó falar sobre tempos que não eram apenas histórias. O museu manteve a mostra, sempre lembrando que aquelas cartas eram pontos de partida para uma conversa maior. Não havia nenhuma promessa de que a vida de Joana se tornaria rica, mas havia a construção de dignidade e de possibilidade para outros. A Fundação apoiou também um esquema de visitas para idosos que viviam sozinhos na cidade próxima, facilitando transporte e refeições. Era trabalho modesto, feito de coisas pequenas que, juntas, mudavam trajetórias. Anos passaram, com a serenidade que vem do trabalho constante. A fundação cresceu de modo controlado. Joana aprendeu a ler com mais calma, pegou gosto por histórias de outras vidas e sentava-se com os visitantes como quem recomenda um caminho para não repetir erros. Sempre que podia, cruzava as estradas de volta ao vale para ver se a gruta estava limpa, para acender uma vela diante da imagem de Nossa Senhora que encontrara nas pedras, e para ver se o fio d'água ainda cantava do mesmo jeito. Em uma dessas visitas, sentou-se na boca da gruta e observou jovens da cidade recolherem lixo, pintarem placas informativas e registrarem depoimentos de moradores. Sorria com a serenidade de quem sabe que a memória agora tem guardiões. Numa tarde de céu limpo, Clarice e Joana sentaram-se na varanda do pequeno apartamento em Belo Horizonte. O menino dormia no colo de Clarice, o rádio tocava uma melodia baixa e as mãos de Joana remexiam-lhe um pedaço de lã. Falavam de planos para a fundação, um projeto para jovens, uma oficina de leitura pública e viagens de estudo para as escolas. Havia uma sensação de que o que começara naquela noite de despejo adquiria forma e compromisso. Antes de se despedir, Joana veio à gruta sozinha. Tocou a madeira da caixa que permanecera preservada no museu, mas cuja réplica didática agora repousava no local. Em voz baixa, sem teatralidade, respirou e disse: "Senhor, obrigado por me dar forças e por colocar pessoas que não me deixaram afundar." Foram palavras breves, uma oração de mulher que encontra sentido no cuidado. Não havia promessas de riqueza material, havia gratidão por quem se dispôs a caminhar junto. A história de Dona Joana, que a cidade lembraria como a mulher que encontrara cartas em uma gruta na véspera de Natal, não virou artigo de luxo, nem espetáculo midiático. Virou, em vez disso, um fio de ação. Mostrou que, mesmo nas noites mais frias, a providência aparece em formas humanas. Uma mão que oferece um cobertor, um padre que oferece ajuda, um museu que se compromete a preservar, uma sobrinha que busca e acolhe, uma família que decide reparar, advogados que protegem e voluntários que doam tempo. E, por fim, deixou à cidade uma lição simples: memória e compaixão podem andar juntas para transformar o que parecia fim em começo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe e, se puder, apoie iniciativas locais que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade.